Bom dia, irmãos. Vamos dar início então à nossa aula de escola bíblica aqui do templo. E hoje nós vamos estudar um texto que é um tanto quanto mais complicado que o normal. Afinal de contas, na última aula, nós finalizamos a segunda parte do livro de Apocalipse. Lembre-se que o livro é dividido em 7 sessões. Então, nós chegamos agora, ou nós vamos começar agora a terceira parte. Essa terceira parte, você vai lembrar, se trata das 7 trombetas que os anjos vão tocar. Esse texto já traz alguns simbolismos um tanto quanto mais complexos do que os anteriores. E assim vai se tornando o livro de Apocalipse, né? Cada uma das sessões se repete a mesma história, no entanto, a mesma história contada com elementos diferentes, em situações diferentes, mas eu preciso que você lembre que a história é a mesma história da redenção. Essa história da redenção, ela se passa desde a morte do Senhor Jesus e ressurreição até o último dia que este mundo vai existir, ou seja, até a volta de Cristo Jesus. Então, as 7 sessões vão repetir essa mesma história, esse mesmo contexto. A única diferença vai acontecer quando o último selo for aberto. Nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas perseguições, nós passamos pela expansão do Evangelho, nós vimos os selos serem abertos, ou melhor, nós estamos vendo os selos serem abertos, e quando as trombetas soarem, o que vai acontecer? Então há um desenho, né, de uma grande expectativa no céu, e a partir agora do versículo 2 nós vamos ver o que acontece. Carlão? Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Maravilha. Então o que vai acontecer? 7 anjos vão se postar diante do trono. Esses 7 anjos vão receber da parte de Deus 7 trombetas. 7 trombetas. Maravilha. Para nós entendermos isso aqui, a gente precisa voltar, lembra lá, Antigo Testamento, tem que voltar para entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, vamos olhar a partir do Antigo Testamento. Nós temos 2 elementos aqui, na verdade 3. Tá? 3 elementos aqui que nós podemos entender a partir desse texto. O primeiro são os anjos. O terceiro é o presente de Deus, o receber do presente de Deus. E o terceiro são as trombetas. Tá? Então vamos entender primeiro os anjos. Você precisa se lembrar, Antigo Testamento, quem trazia as respostas, as mensagens para os profetas, para os reis, para os sacerdotes? Quem trazia as mensagens? Quem Deus mandava naquela época? Os anjos. Os anjos. Então, o elemento de comunicação espiritual que Deus usava no Antigo Testamento, ou pelo menos um deles, era os anjos. Então, por exemplo, quando acontecia, a gente vai lembrar de Daniel, por exemplo, quando acontecia alguma coisa com Daniel, quem é que trazia a mensagem? Um arcanjo, né? Outros elementos vão aparecer no Antigo Testamento, e esses que aparecem, né, para falar com as pessoas sempre são os anjos ou a figura do próprio Senhor Jesus. Né, que daí o anjo é com O maiúsculo, né, o anjo. Agora, quando não tem esse O maiúsculo, então é anjo no sentido de anjo mesmo. Então, anjos que vêm para comunicar coisas ou para fazer coisas. Teve uma batalha, por exemplo, que um anjo feriu vários soldados. Você lembra dessa batalha lá no Antigo Testamento? Então, teve esse anjo que, obedecendo uma ordem de Deus, feriu o exército inimigo, e então houve vitória para o povo de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, quando Deus quer remover uma família de lá, né, e trazer toda aquela situação de juízo, quem é que vem comunicar tudo o que estava acontecendo? Eram 2 anjos. Né? Então, no Antigo Testamento, sempre quem traz as notícias, os arautos do rei, os arautos de Deus, são os anjos. Então, agora, você já consegue compreender que a partir da visão de João, aparecem 7 anjos. O que esses anjos vêm fazer? Eles vêm comunicar. Eles vêm comunicar. O que é que eles vêm comunicar? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já vou te dar um spoiler. Eles vêm comunicar. Se nos 7 selos
nós temos tanto a parte de bênçãos para a igreja, quanto a parte de juízo. Agora, nas trombetas, nós só temos a parte do juízo. Então, estes 7 anjos vão tocar as 7 trombetas, e o som dessas trombetas vai abrir as portas do juízo de Deus, ou vai comunicar o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que negaram a Deus até as últimas consequências. Estes sofrerão na sua própria pele o juízo da parte de Deus, ou a justiça da parte de Deus. O segundo elemento que nós temos aqui é o presente, ou seja, não são os anjos que têm as trombetas, não são os anjos que fazem alguma coisa, mas a eles é dada as trombetas são entregues a esses anjos. Então, o juízo da parte de Deus, ele é distribuído a estes anjos, e eles então vão tocar as trombetas. Agora eu preciso que você entenda, então, o terceiro elemento, que é as trombetas. Deus entrega para esses anjos 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas aparecem diversas vezes no Antigo Testamento. Onde essas trombetas aparecem? Aí nós temos que compreender algumas coisas, tá? A trombeta, irmãos, era um elemento muito comum, um elemento musical, você deve imaginar, mas era um elemento muito comum naquela época. E ela tinha algumas funções. E aí nós precisamos entender por que então Deus vai trazer então a ideia da trombeta, né, dessa comunicação por meio da música. Primeiro porque a música era um elemento de comunicação muito poderoso no Antigo Testamento dentre o povo de Deus. Você vai lembrar, nós temos escritos para nós um livro inteiro com 150 capítulos que são músicas ou poesias. Então a cultura musical ou poética era muito presente no Antigo Testamento, no povo de Deus. Sempre foi. Além deste elemento de comunicação, né, além do livro dos Salmos, nós temos mais outros 3 livros que são tidos assim como livros de sabedoria, de poesia ou de canções. Vocês lembram qual é? Cantares e Provérbios. Tá? Nós podemos contar, de certa maneira, o livro de Jó. Tá? O livro de Jó também é ele foi escrito em formato de poesia, ainda que a ideia dele seja mais uma narrativa, né? Mas por isso que ele não entra então nos livros de sabedoria e de cânticos. Mas então nós sabemos que a música fazia parte do povo de Deus. Então era comum, para que Deus pudesse comunicar o que ele queria comunicar, que ele usasse elementos que eram claros. Deus jamais, irmãos, em hipótese alguma, comunica alguma coisa para nós que nos deixe em dúvidas. Jamais. A própria palavra de Deus, lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 14 ou capítulo 16, eu estou lembrando o texto agora, não vou lembrar de cor. Mas tem um texto que vai dizer assim, olha, ele está falando sobre a comida aos ídolos. Então ele fala assim, ó, se você vai comer, eu estou parafraseando, né? Se você vai comer uma comida aos ídolos, então coma. Tá? Então coma, ore e coma. Se você não vai comer, se você se sente mal e não vai comer, não coma. Então, seja o seu falar sim, sim, não, não. Aí, o texto de Romanos vai dizer assim, aqueles, porém, que ficarem em dúvidas, cometem pecado. Então, Deus jamais, em hipótese alguma, quando comunica alguma coisa para nós, comunica para que a gente esteja em dúvida, que não seja algo claro, evidente, tá? Transparente. Então, Deus vai usar os elementos da trombeta, porque estes elementos já eram presentes na vida do Antigo Testamento. Agora, se eu perguntasse para você, por exemplo, irmãos, você realmente acha que os 7 anjos, quando chegar a hora do juízo, você acha realmente que vão ter 7 anjos literais, que vão tocar 7 trombetas literais? Não sei. A resposta melhor seria, não sei. Então, o que nós entendemos aqui não necessariamente significa que vai acontecer esse mesmo ensaio aqui literal. Pode ser que não sejam 7 anjos tocando 7 trombetas literalmente. Pode ser apenas aqui uma ideia de Deus trazer para que
o povo daquelas 7 igrejas para quem a carta tinha chegado, e todos nós, possamos entender apenas que um dia Deus vai dar uma ordem, e essa ordem vai ser passada para nós em forma de juízo. Então um dia o juízo de Deus vai ser derramado sobre este mundo, sobre os ímpios, sobre as pessoas malignas, aquelas que são inimigas declaradas de Deus. Quando esse juízo vier, é quase como se Deus estivesse dizendo de maneira poética, ele vai ser uma música. Para quem que ele vai ser uma música? Como assim ele vai ser uma música? Ele vai ser uma música, irmãos, no sentido de que para nós, a igreja de Deus, quando vermos o juízo cair sobre os nossos perseguidores, então para nós, essa justiça será até mesmo poética, será uma justiça musical. Não quer dizer que nós vamos nos alegrar com o juízo dos ímpios, muito pelo contrário. Tá? Nós não nos alegramos com o juízo dos ímpios, nem o próprio Deus se alegra com o juízo dos ímpios, ainda que a justiça precise ser feita. Mas, para nós, vai ser algo jubilante, algo extraordinariamente alegre, sabermos que um dia a vingança do Senhor, a justiça do Senhor será derramada sobre esse povo. Para nós, a justiça de Deus é alegria, não a aplicação dela, não as consequências dela. Mas a justiça de Deus para nós é música, tá? É alegria, porque significa que a volta do Senhor Jesus está próxima. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Agora deixa eu falar rapidamente sobre alguns elementos que apareciam das trombetas lá no Antigo Testamento. Então as trombetas elas eram usadas no Antigo Testamento para algumas coisas. A primeira, ela era tocada para convocação do rei. Então toda vez que, ou numa batalha, ou havia um pronunciamento de uma autoridade como o rei, havia um toque específico da trombeta. Tá? Eu já vou falar mais sobre isso. A outra forma de a trombeta ser tocada, outro momento que a trombeta era tocada, era quando os exércitos iriam marchar para a batalha. Quando eles saíam para batalhar, então era tocada as trombetas. Outro momento que as trombetas eram tocadas era quando havia um perigo no ar, quando chegava um exército inimigo, ou quando chegava uma comunicação de fora da cidade, as trombetas eram tocadas de outra forma para comunicar que ali havia chegado, então, uma mensagem de fora. Esses 3 elementos eram as mais comuns. Mas você vai perceber que no Antigo Testamento, as trombetas eram tocadas, ou poderiam ser tocadas em 10 situações específicas. Tá? Em 10 situações, essas eram as mais comuns. E aí tem mais uma, que era muito comum, que era a festa do jubileu. Festa do jubileu. Era tocada também, então, a trombeta. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Eu vou, durante a semana, acho que vai ser a melhor forma de fazer isso, durante a semana vai sair o vídeo, a Júlia edita, né, o vídeo da Escola Bíblica, e vai sair depois, então, no YouTube, o vídeo separado da escola. Esse vídeo separado da escola, ele vai lá embaixo no YouTube, você lembra que tem uma descrição dos vídeos, né? Então vai aparecer o Instagram da igreja, né? Algumas frases lá que aparecem. Nesta parte do vídeo vai aparecer lá também um link de um vídeo que vai contar para os irmãos todas as vezes que a trombeta aparece no Antigo Testamento, e vai mostrar também, porque tem um pastor, provavelmente ele é assembleiano, eu acredito, que ele é algum especialista em hebraísmo ou algo do gênero, e ele vai tocar essas trombetas exatamente como era na época. Então os irmãos vão poder não só saber, mas ouvir como eram os toques da trombeta na época do Antigo Testamento, em cada uma dessas ocasiões que eu falei aqui agora. Na chegada de uma mensagem, na saída do exército, nas batalhas, na chegada do rei ou na festa do jubileu. Então ele toca as trombetas, é muito bacana, muito interessante. Mas eu acho que a melhor forma de eu demonstrar isso para os irmãos, até podia passar o vídeo, mas o vídeo é longo. Então os irmãos podem, quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha depois, com mais calma, aí como é que funcionava isso daí. Eu confesso que é bem interessante. Eu mesmo não conhecia esse tipo de coisa, né? Então é realmente bem interessante. Se você puder, dê uma olhada depois. Mas as trombetas, então, eram tocadas. E elas vão ser tocadas
não sabemos se literalmente, mas haverá um momento em que o juízo de Deus será estabelecido sobre este mundo. Mas antes do juízo de Deus, algumas coisas precisam acontecer. Carlão, versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Legal. Antes do juízo vir, precisa acontecer no céu, vamos dizer assim, um acúmulo das nossas orações. Para que o juízo de Deus venha, vai ser necessário que chegue as orações completas. Todas as orações da igreja se reúnam diante de Deus. A Bíblia narra essa reunião das orações através do incenso. Tá? As nossas orações para Deus, elas não chegam em forma de som. Lembre-se, inclusive, que nós não sabemos orar. Por causa de nós não sabemos orar, o Espírito de Deus intercede por nós e torna as nossas orações comunicáveis a Deus. E o desenho que o céu faz, o desenho que a Bíblia faz sobre isso, é o desenho do incenso. Então, ela chega para o Senhor, Deus recebe as nossas orações como um aroma, como um aroma suave. É assim que as nossas orações chegam, ou pelo menos é assim que a palavra desenha a chegada das nossas orações ao céu. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Qual que é o pano de fundo que nós temos aqui? O pano de fundo que João está usando aqui é Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as vestes do seu manto enchiam o templo. Né? Lembra desse texto? Então, nós entendemos que o pano de fundo do desenho que João está fazendo aqui, do que ele estava vendo e do que ele estava comunicando para nós, é então o texto de Isaías 6, com alguns complementos de outros textos. Quando nós olhamos para cá, nós vemos algumas coisas. A primeira coisa é, vai haver um oitavo anjo. Um oitavo anjo vai se achegar ao trono de Deus e vai também ser dado a esse anjo um incensário de ouro. O ouro sempre vai aparecer como um sinal de pureza na Bíblia, tá? Então, este ouro tem o poder de conter, né, ou de reter, ou de passar as nossas orações, de purificar as nossas orações. Então, o que João está querendo dizer para nós é que, antes de sair em cheiro, antes das nossas orações chegarem, elas passam por uma purificação, por uma limpeza. Tá? Deu para entender aqui? Tranquilo, né? Aí, então, este anjo vai receber este incensário, vai receber, a palavra de Deus, ela é muito clara aqui, a palavra no grego, ela é uma palavra substancial também para definir essa quantidade. Ele vai receber muito incenso, uma quantidade exorbitante de incenso. Tá? Este incenso, ele vai ser misturado com as nossas orações, para que possa então chegar a Deus. Aqui está fácil, né? O que esse texto está querendo dizer para nós? Quando que as trombetas vão soar? Quando que essas trombetas vão poder ser tocadas? Elas vão poder ser tocadas quando todas as orações de pedido de justiça, todas as orações com pedidos de clamor da igreja por causa da tribulação, por causa da perseguição, chegarem a Deus. Quando toda a oração chegar a Deus, então será dada a ordem para que os anjos toquem as trombetas. Deu para entender até aqui, irmãos? Eu tentei trazer da maneira mais simples possível, mas agora eu quero que você dê uma olhadinha no texto, porque ele vai trazer para nós uma característica muito... Se a gente só olhar para essa maneira, dessa forma para o texto, o que vai parecer para nós? Vai parecer algo meio injusto. Ah, então as orações, Deus só vai fazer alguma coisa quando as orações chegarem em um determinado ponto. Sim, de certa maneira. Porém, esse texto está dizendo para nós que são as nossas orações que fazem com que as trombetas possam receber as ordens de serem tocadas. O que isso significa para nós? Lembra que eu falei que há um elemento de transição entre a terra e o céu?
É isso que eu quero trazer para os irmãos. Ou seja, o que Deus está nos dizendo a partir desse texto é: irmãos queridos, filhos amados, igreja do Deus vivo, orem, orem muito, porque as orações de vocês têm poder de mudar a história, de mudar a realidade, de chegarem ao Senhor. E aí você pode dizer: ah, pastor, então quer dizer que quanto mais a gente orar, mais o Senhor vai nos atender? Não, não é isso que está dizendo o texto. O que o texto está dizendo para nós é que quanto mais nós orarmos, mais intimidade com Deus a igreja vai ter. Quanto mais a igreja orar, mais as orações chegam até Deus. Então, o que João está trazendo para nós é uma mensagem de esperança, no sentido de que, quanto mais a igreja ora, mais intimidade com Deus nós temos. Ou seja, mais nós compreendemos a vontade de Deus. E quanto mais a igreja ora, mais fácil, mais rápido, mais tranquilidade nós vamos ter ao passar pelas tribulações. O que Deus está dizendo para nós é: a igreja precisa orar. E perceba que o texto traz para nós, ele não traz assim, as orações da igreja de Éfeso, as orações das 7 igrejas do Apocalipse. Ele traz para nós um sentido de completude. A oração de todos os santos, de todos os eleitos, de todos os filhos de Deus, precisam se reunir no céu. Faz parte, meus irmãos, da nossa intimidade com Deus a oração. Seja ela feita em conjunto, seja ela feita individualmente, seja ela feita no culto ou no particular, seja ela feita naquela oração mais, que a gente chama de oração majestática, né? Aquela oração mais formal, que a gente chega para o Senhor e ora como a gente ora em público, quanto às orações que são, de fato, a expressão clara da Bíblia em oração, que é uma conversa com Deus. Independente da forma, do formato, nós precisamos orar. Permita-me dizer que é uma vergonha, é um ultraje, uma afronta para o céu, uma igreja que não ora. É uma afronta para o céu quando nós não oramos. Da forma que for, não interessa a forma. O que interessa é o fazer. Nós precisamos orar. Orar juntos, orar separados, orar da forma X, da forma Y, mas nós precisamos orar. É uma afronta para o céu, é uma afronta para Deus quando nós não oramos. A oração é talvez hoje o que nós poderíamos estabelecer, presbítero Paulo, a maior, a mais poderosa, a mais potente forma de estabelecer intimidade com Deus. Não existe forma mais eficiente, mais profunda, mais gloriosa do que a oração de estabelecer intimidade com Deus. Não existe. Ah, pastor, mas tem o louvor. O louvor é muito legal, mexe com as nossas emoções, mas o louvor ainda não é uma forma eficaz de intimidade com Deus. Ah, mas tem a leitura da palavra. É verdade, nós aprendemos, nós ouvimos a voz de Deus, mas ainda a leitura da palavra não é o elemento mais poderoso de intimidade com Deus que nós temos. Ah, mas tem a vida da comunhão da igreja, mas tem a pregação do evangelho, mas tem a vida de missões. Nada disso se compara a um simples gesto. Dobrar o nosso joelho e falar com Deus. E eu quero lembrar a você, quando nós falamos com Deus, não é simplesmente um ato, uma ação, uma coisa que nós fazemos. Falar com Deus significa que foi dada a nós, foi dada à igreja de Deus, aos santos, aos eleitos, aos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a oportunidade, o privilégio de falar com quem criou o universo.
Pergunta a você. Você fala com os pastores todo dia? Não. Você fala com o conselho da igreja todo dia? Não. Você fala com os vereadores da cidade todo dia? Você fala com o prefeito todos os dias? Governador, deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Olimpo, como a gente costuma brincar? Você fala com o presidente da República todos os dias? Tem gente que fala, né? Mas nós não. E mesmo que a gente fale com eles, provavelmente nada vai mudar. Agora, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte: quando nós falamos com Deus, as coisas mudam. Quando nós falamos com Deus, as coisas acontecem. Quando nós falamos com Deus, Ele responde. Quando nós falamos com Deus, Ele move céus e terra, se for necessário. Ele para o tempo, como já fez. Ele escurece o dia, se for necessário. Ele salva o perdido. Ele alcança o pecador. Ele converte corações. Ele cura enfermidades. Ele realiza milagres. Quando as nossas orações chegam até Deus, Ele faz. Ele responde. Ele atende. Seja pelo sim ou seja pelo não, mas Ele atende. Ele responde as nossas orações. Se nós chegarmos para o presidente Lula e falar assim, olha, os impostos estão muito altos, baixa aí. Ele vai rir da nossa cara. Pode ter certeza. Ele não vai fazer nada a respeito disso. Porque nós não somos ninguém. Agora, quando nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, sustentador das nossas vidas, e falamos, Deus, está muito difícil. Responde para mim. Quando você já fez uma oração no sentido da sua dificuldade mesmo, de qualquer luta que você estava passando, você saiu dessa oração melhor ou pior? Melhor, né? Mais leve. Mesmo que a resposta tenha sido não, ou espere, mas você saiu da oração mais leve. Nada pode se comparar à oração. E nós precisamos aprender cada vez mais a orar. E quando chegar o momento em que as nossas orações se concentrarem nos céus, a oração de todos os santos, é isso que o texto traz para nós. Uma sensação de completude. Nesse caso específico, né? As nossas orações sempre estão chegando a Deus e Ele sempre está nos respondendo de uma forma ou de outra. Mas quando todas as orações de todos os santos, de todos os tempos, de todas as igrejas chegarem até Deus, e houver, né, uma completude, então haverá a ordem das trombetas serem tocadas. Os irmãos compreenderam até aqui? Podemos continuar? Vamos ao 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui é uma completude do texto, eu já expliquei, né, toda essa parte, então faz toda essa purificação, junta-se ali os incensos, junta-se as orações, quando todas estiverem reunidas, elas sobem até o Senhor. Tá? Então primeiro precisa ter um purificar das nossas orações, isso funciona com tudo, irmãos, o purificar das nossas vidas pelo sangue de Cristo, purificar dos nossos pecados com a santificação, com a justificação pela fé. Todo esse processo de purificação existe em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos, para que nós então pudéssemos ou possamos chegar à presença de Deus. Isso sempre vai acontecer, isso é o normal, tá? Sempre vai fazer parte disso. Deus está em outro patamar, em outro lugar. Deus não se relaciona conosco, Ele não pode se relacionar conosco, porque nós somos pecadores. Então, para que haja esse relacionamento de duas vias, né, tanto da vinda da parte de Deus, quanto da ida da nossa parte, precisa haver então esse elemento da purificação. Isso acontece nas orações, isso acontece pelo sangue de Cristo, isso acontece por vários elementos que nos purificam para que nós possamos chegar a Deus e nós possamos então receber da parte de Deus também. Isso, acho que não preciso falar muito, né? Isso é claro para todos nós, né? Essa purificação que precisa existir até que as coisas cheguem até Deus ou venham da parte dele até nós. Precisa haver uma purificação. Tá? Agora, haverá uma purificação.
As nossas orações chegam ao Senhor. Elas se transformam em fumaça, né, para chegar em aroma suave ao Senhor. Quando elas chegam no trono de Deus, então acontece o versículo 5. Carlão? Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Legal. O que esse texto está dizendo para nós? Qual é o elemento que está escrito aqui? O que aconteceu? As orações chegaram até Deus. Todas as orações de todos os crentes, de todos os lugares, de todas as igrejas, de todas as eras, chegaram até o Senhor. Foram purificadas, vão até Deus, e aí o que acontece? Elas precisam voltar. Deus precisa responder, né? E Ele vai responder. Agora eu quero que você note como que a resposta de Deus vem. Ela volta para aquele incensário. As orações estão ali. O incenso está ali. A resposta de Deus virá. Então o que esse anjo ele faz? Ele pega esse incensário da parte do trono de Deus e ele lança, ele joga. Aonde que ele joga? Na terra, aqui, neste mundo, neste lugar. E aí, eu quero que você note o que acontece aqui, é muito legal, né? Porque ele vai trazer de novo lá o elemento do Sinai. Lembra do monte? Quando Deus falava, o monte fumegava e haviam raios e trovões e sons de muitas vozes e muitas águas e muitos ventos. Você lembra disso? Isso é muito legal. Então, quando vier o juízo de Deus, esta mesma realidade vai acontecer. Só que dessa vez, a igreja vai saber que Deus respondeu. Porque as orações dos santos vão ser lançadas à terra de novo. E quando esse incensário for lançado na terra, o que vai acontecer? Raios, trovões, terremotos. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós? Quando essas orações chegarem e o meu juízo vier, a resposta de vocês ela vai ser muito clara. Muito clara. E quando eu lançar essas coisas, vocês vão saber. Então, quando vocês perceberem raios, trovões, terremotos e coisa e tal, então é que o meu juízo estará chegando. A hora do toque das trombetas está próxima. As trombetas soarão. Agora, nós não podemos, irmãos, entender esse texto literalmente. Porque se a gente pensar, né, sempre estão acontecendo raios, sempre está tendo terremotos, sempre está tendo todas essas coisas. Por isso que o livro de Apocalipse ele se trata da ressurreição de Cristo até a sua volta. Seja isso o tempo que levar. Já está levando 2000 e alguns anos. Se levar mais 2000 anos, as coisas continuarão. Se levar mais 20.000 anos, as coisas continuarão. O que importa é que um dia, nós não sabemos quando será, mas um dia as orações serão respondidas. E quando essas orações se juntarem e forem respondidas, a igreja saberá. E quando essas orações forem respondidas, quando a resposta chegar até nós, então nós saberemos que haverá a hora das trombetas. Só que nós também precisamos entender que as trombetas já estão sendo tocadas. Não é algo que vai acontecer lá no futuro, lá na frente, não. Essas trombetas já estão sendo tocadas, nós já estamos ouvindo o toque das trombetas. Mas elas ainda não pararam de tocar. Nem todas elas ainda foram tocadas na sua finalidade, na sua completude. Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Hoje, eu quero que você apenas compreenda a parte da oração. Nós estamos orando constantemente. As orações estão chegando ao Senhor. De todas as igrejas, de todos os lugares, de todas as eras, estão se acumulando perante o Senhor. Haverá um momento que isso vai ter um fim, vai ter uma completude. Quando chegar essa completude, então virá o versículo 6. Carlão? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Antes de tocar, haverá uma preparação. Não é tão simples assim, né? Não é um negócio despretensioso, sem nenhum tipo de formalidade.
Diante de Deus, tudo é uma formalidade, ainda que seja com muita alegria, ainda que estar diante da presença de Deus seja algo maravilhoso, extraordinário, que nos encha de júbilo, ainda assim, quando nós estamos na presença de Deus, há formalidade, há reverência. Então, diante das orações dos santos, quando o incensário for lançado à terra, quando a igreja souber que as trombetas estão para serem tocadas, então os anjos vão se preparar e na semana que vem vão tocar as trombetas. Não necessariamente na semana que vem, né? Pode ser daqui 5 minutos, de certa maneira eles já estão tocando, mas nós vamos começar a perceber então como que funciona o toque das trombetas. Quais são as consequências agora para os ímpios? Eu quero que você perceba que agora não vai mais ter a igreja vai ser protegida. Lembre-se que na semana passada nós vimos que a igreja foi, os crentes, os eleitos foram selados. Estão protegidos. Protegidos do quê? Protegidos das 7 trombetas e depois, mais para frente, das 7 taças da ira de Deus. Irmãos, eu vou então abrir agora para perguntas. Da minha parte eu encerrei. Então, se os irmãos agora tiverem perguntas, dúvidas ou alguma coisa que queira compartilhar, que chamou a atenção do texto, este é o momento. Fiquem à vontade. Oi? Não temos nada? Nenhuma pergunta? 100 perguntas hoje. 100 perguntas? Carlão, você é seminarista, Carlão, não quer fazer uma pergunta? Uma que ficava, mas que nesse momento o senhor acabou de explicar, é que as 7 trombetas elas são mais direcionadas aos ímpios, né? Ela é o juízo. Perfeitamente. Algumas pessoas ouvem, porque as 7 trombetas acho que é a parte mais conhecida do Apocalipse, tanto pelos filmes, aquela série Deixados para Trás, e as músicas também que são compostas, então as pessoas ficam com medo das trombetas. Mas a igreja ela não precisa ficar com medo, porque será um momento de justiça, onde Deus fará justiça pela igreja que foi perseguida também. Então é uma coisa que nós seremos preservados. Exatamente. E essa preservação ela não vem de nós, né? Mas ela vem do selo do Espírito. Então é bem bacana da gente ver isso, né? Então não tenha medo da trombeta, deixe elas tocarem. Infelizmente elas tocarão para aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que ouviram o Evangelho, mas rejeitaram o Evangelho. Então, se você tem ouvido o Evangelho e você ainda não é crente, você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não reconheceu a necessidade que você tem de Cristo para que você seja salvo do pecado, se você ainda está lutando contra Deus, se você ainda está lutando contra a intimidade com Deus, se você ainda tem resistência à palavra de Deus, se você ainda tem resistência à oração, à intimidade com Deus, à vida devocional, à vida na igreja, à comunhão com os seus irmãos, se ainda tem coisas que precisam ser tratadas no seu coração, ainda é tempo. Ainda há tempo. Busque os pastores, busque o Senhor, busque a oração, busque as palavras, busque o Senhor Jesus, porque ainda há tempo de encontrá-lo. Mas quando as trombetas tocarem, não haverá mais tempo. O juízo de Deus se derramará sobre todos aqueles que declaradamente se tornarem, ou se declararem, né, inimigos de Deus. Diga, minha querida. Nós temos nessa questão de aqueles que são inimigos de Deus, existe uma coisa que a gente precisa esclarecer, que eu gostaria que o senhor esclarecesse, na verdade. Muitos acham que essa questão de ser inimigo de Deus são só aqueles que, na verdade, dizem que não creem em nada, que não creem em Deus de forma nenhuma. Mas existe aquela parcela de pessoas, e é bem grande. Eu acredito em Deus, mas não quer compromisso nenhum, entendeu? Então, assim, não é simplesmente você abrir a boca e dizer assim, eu sei que Deus existe. Ou então, na hora do aperto, dizer, ah, meu Deus, mas não tem o verdadeiro compromisso com Deus, né? Que eu acho que isso é importante esclarecer, porque às vezes a gente fica pensando que aqueles que são declarados como inimigos de Deus são só aqueles que realmente
não acreditam em nada. Não acreditam que Deus é exatamente o mantenedor, o criador, e é o Deus que rege todas as coisas, entendeu? Mas existe aquela parcela de pessoas que eu acho que é bem maior do que aquelas que dizem que não acreditam, mas são aquelas que dizem que Deus existe, mas não querem compromisso nenhum com Deus. Tem duas coisas que eu acho que a gente pode pensar para trazer um esclarecimento bem bacana para essa sua dúvida, que é o seguinte. A primeira coisa é, existem pessoas exatamente como a irmã trouxe. Pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não querem ou não têm compromisso com Deus. E dentro dessas pessoas existem duas classes. A primeira é aquelas que realmente não querem nada, e existem aquelas que estão fracas na fé, que estão passando por um momento assim de tribulação, de angústia, que tiveram decepções e ainda não voltaram para o Senhor, mas voltarão. Em algum momento voltarão, né? Existem momentos da nossa vida que nós fraquejamos na fé. Um momento de desânimo, enfim, tem vários resultados para isso, mas em alguns momentos nós fraquejamos na fé. Estas pessoas que fraquejam na fé, em algum momento, o Senhor, através do seu Espírito, da sua palavra, da igreja, vai despertar novamente essas pessoas. Vai trazer a alegria de novo, a alegria da salvação e tudo. Então elas não vão perder a salvação, nem nada do gênero, mas elas estão passando por um momento difícil. Tá? Essa é a primeira classe de pessoas. A segunda, porém, é aquela que a irmã falou. Realmente elas, eu creio em Jesus, mas assim, mais ou menos, mais ou menos. Como que a gente pode entender esta classe específica das pessoas? Que elas não estão em fraqueza, elas não estão passando por momentos difíceis, elas não estão fraquejando na fé, né? Como que a gente entende essas pessoas? Infelizmente, eu preciso dizer que a fé, irmãos, ela é um instrumento vivo. Vamos dizer, eu até falei na aula isso de ontem, né, do workshop de missões, a fé, ela é um órgão do nosso corpo. E é um órgão muscular, ou seja, a fé tem que ser malhada, tem que puxar ferro a fé. Então, como é que a gente malha a fé? Nas orações, na comunhão, suportando os irmãos, cuidando um do outro, na caridade, nas missões, na leitura da palavra, na meditação, ouvir a palavra, colocar a palavra em prática, no louvor, na adoração. Em cada um desses elementos, a nossa fé vai sendo trabalhada, ela vai sendo malhada, nós vamos ficando mais resistente, mais forte, mais robusta. E nós precisamos, então, trabalhar a nossa fé. Agora, uma pessoa que diz que tem fé, mas não crê, de fato, a sua fé não é viva, não é eficaz, não é eficiente, ela não causa nenhuma diferença na vida da pessoa, então nós estamos, de certa maneira, dizendo que, na realidade, esta pessoa não tem fé. Não tem fé de verdade. Ela diz que crê em Jesus. Mas se Jesus não faz nenhuma diferença na vida dela, se isso não muda nenhum comportamento dela, então tem algo muito fora da casinha aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Agora, também existem pessoas que elas seguem o Evangelho. Escute bem, ela segue o Evangelho. Ela crê em Jesus, ela ora, ela vem à igreja, ela dá o dízimo, ela faz um monte de coisa. Mas aí, ela olha para a palavra de Deus, vou tentar pensar assim, é uma coisa bem caricata, assim, ela olha para a palavra, e aí a gente fala para ela, olha, sexo antes do casamento é pecado, hein? Ela fala, pastor, isso aí eu não sei, isso aí eu acho que não. Não vejo muito assim, acho que isso aí é coisa do Antigo Testamento, é coisa, sabe, do passado, já não é mais assim. Ou tentam justificar as suas ações pela palavra. Então, fala assim, pastor, mas a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa. Então, eu me uni à minha mulher, ela deixou a mãe e o pai, eu deixei também. A gente mora junto, mas a gente não é casado. Então, o que eu quero que você perceba nesta fala? Eu quero que você perceba que crer em Jesus significa aceitar tudo aquilo que vem da parte de Deus, mesmo as coisas que a gente tem certa dificuldade, tem as nossas lutas, mas a gente aceita o que vem da parte de Deus. Agora, um crente que vai
contrário à palavra de Deus, que vai contrário àquilo que Deus pede, àquilo que Deus quer, a sua vontade, este crente está se colocando como inimigo de Deus. E aí existem duas coisas. A primeira, ele precisa ser tratado nisso e aceitar aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, é a primeira coisa. Se ele fizer isso, está tudo certo, tudo tranquilo. Ele então é salvo, ele então é amigo de Deus, ele então está sendo trabalhado, ele tem o Espírito. Agora, se uma pessoa tenta viver a palavra, tenta viver as coisas de Deus, mas em algumas coisas ela é contrária, nós tentamos exortá-la, nós tentamos tratá-la, nós vamos acompanhando a vida dela, e ela ainda assim não aceita, então, infelizmente, no final das contas, ela também será tratada como inimiga de Deus. Isso é muito triste. Mateus capítulo 7, a gente tem que lembrar, né? Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, curamos enfermos, operamos grandes milagres. Eu, porém, vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas em momento nenhum Deus diz que ele não fez, que eles não fizeram aqueles milagres. Mas quem fez os milagres foi o Senhor e não a pessoa. Deu para entender? A fé, ela é viva, ela precisa ser viva, ela precisa ser trabalhada. E o crente que crê em Jesus não tem escolha quanto a trabalhar a sua fé. Por quê? Porque a fé, ela também é trabalhada em conjunto com o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado. Nós cremos em Jesus, nós temos as nossas lutas e nós estamos trabalhando nas nossas lutas. Tudo bem, isso é tranquilo. Agora, eu digo que eu creio em Jesus, mas eu não aceito a vontade de Deus para a minha vida, então nós temos aí um problema. Um problema que precisa ser tratado, mas que se você se recusar a ser tratado, então infelizmente você está se declarando como inimigo de Deus. Deu para entender? Fácil? Moleza? Moleza não é, né? Mas o Espírito está trabalhando nas nossas vidas. Fala, meu querido. Só deixa eu chegar o microfone. Jesus foi bem claro quando ele falou, quem quiser vir após mim. Isso, verdade. Que ele é o primeiro que vai chegar na presença de Deus. Uhum. Tome a sua cruz Isso. e siga-me. Isso. Mas antes, né, tem aquela velha frase, né? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, Isso. tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. Porque ao carregar a cruz, no caminho Jesus caiu, mas levantou-se. Uhum. E nós também, carregando a nossa cruz, muitas vezes nós vamos cair. Isso. Mas nós temos que nos levantar e viver em constante comunhão com Deus, assim como Jesus vivia. Isso mesmo. E por isso ele fez questão de falar, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso. Isso Nesse mesmo. dizer, siga-me, ele já quis dizer, em constante comunhão com Deus para alcançar a vida eterna. Exatamente. Exatamente. E uma coisa que vale a pena dizer, para a gente encerrar nossa aula, é aquela velha máxima, né? Se nós cairmos e não tivermos forças para nos levantar, o Senhor nos carrega no colo. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Eu vou pedir, Carlão, você leva o microfone ali para o presbítero Paulo? Paulo, você olha para nós, por favor? Pai, nós somos gratos pela alegria que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti, onde podemos nos reunir e estudar a Tua palavra, ó Deus. Palavra viva, palavra que fala conosco, palavra que faz com que a cada momento possamos crescer na Tua presença. Muito obrigado por este momento de aula. Obrigado pela vida do pastor Patrick, ó Deus, que o Senhor tem usado, que o Senhor tem levantado para nos ensinar, para falar através da Tua palavra com cada um de nós. Pai, muito obrigado, porque somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E que sejamos realmente, Pai, fortes na Tua presença.
que a nossa fé possa ser cada dia mais fortalecida por Ti, que possamos caminhar firmes, buscando, Pai, a certeza que estaremos com o Senhor, buscando realmente a convicção de que o Senhor nos receberá. Por isso, vai nos capacitando, vai tirando de nós tudo aquilo que tem incomodado a nossa comunhão com o Senhor, e fazendo de nós servos usados por Ti, pessoas fortes, firmes na Tua presença. Continua conosco nesse domingo, nos abençoando e cuidando de cada um de nós, e que à noite possamos estar aqui novamente para continuar a nossa vida de adoração ao Senhor, prontos a exaltar o grande Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no Teu nome que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Bom dia a todos.